Capítulo 111. A estrela do show chega. Todos estavam confusos, pensando profundamente sobre esse mistério. E logo, um pensamento estranho finalmente ocorreu a Shen-ou. Espere, irmão mais velho, Ung. Anteriormente, a família Jia nem nos permitia tratar a garota em qualquer outro lugar que não fosse sua casa Jia. Então, como é que de repente, eles agora tomaram a liberdade de trazer a garota para nós? Então você não acha isso bastante estranho? Instantaneamente, os olhos de todos se iluminaram ainda mais. Sim, este não era o estilo típico deles. E a desculpa que eles deram para o assunto foi realmente boa. Mas eles, que também sabiam nadar em águas rasas, perceberam o fato de que a família Jia estava dando desculpas. O velho ou semicerrou os olhos calmamente. Há algo em sua propriedade que eles não querem que vejamos. Concordo, pai, e suspeito que o que quer que eles estejam escondendo possa ser a verdadeira razão pela qual a menina se curou tão rápido. HM, esta noite eles estarão aqui. Então todos vocês sabem o que fazer. Sim, o sangue de todos ferveu enquanto pensava em tudo isso. Não importa o que acontecesse, eles só poderiam investigar a situação por enquanto. Os exames da menina mostraram que estava tudo normal. Geralmente, os médicos perguntavam como isso aconteceu. E se a família do paciente não tivesse ideia, seria considerado um milagre médico. Claramente, a família Jia aproveitou-se deste facto, sabendo que os médicos não conseguiriam extrair muita informação das suas bocas. A família Jia disse que acordou e a encontrou bem assim. Processe eles. Revira os olhos. A família ou rapidamente revirou os olhos com a desculpa, porque se fosse outra família, eles acreditariam nisso. Mas a família Jia valorizava aquela menina como se ela fosse um anjo entre os homens. Então eles não teriam uma equipe constantemente cuidando daquela garota diariamente. A desculpa deles era muito chata, mas não havia nada que eles, como médicos, pudessem fazer, já que a família da paciente alegava não saber como ela foi curada. O que mais podiam eles fazer? Manter a família Jia sob a mira de uma arma e perguntar-lhes sobre tudo isso. A garota já estava curada, então eles não tinham mais nada a ver com o assunto. E essa era a parte chata de tudo. Parecia que a família Jia sabia disso e escolheu esse caminho para fazer as coisas. O velho ou sorriu amargamente porque sabia que mesmo que houvesse algum mistério envolvido, eles só teriam que esperar até que a família Jia estivesse pronta para dizer qualquer coisa. Por um lado, se eles agirem precipitadamente ou enviarem seus homens para vigiar a casa dos Jia, isso poderá provocar raiva e vigilância entre as duas famílias. Além disso, o velho ou tinha um bom relacionamento com a velha Jia. Então ele não queria prejudicar ou sabotar seu relacionamento naquele momento. Assim, eles só poderiam sondar enquanto discutiam o assunto também. Suspiro. No final das contas, a recuperação da menina foi considerada um milagre médico. Caso encerrado. Ponto. Quanto ao motivo pelo qual a família Jia não queria mais que eles visitassem sua propriedade principal, o velho ou decidiu visitar a propriedade amanhã ou em algum outro momento durante a semana para ver as coisas por si mesmo. Ou seja, o que estava escondido na propriedade Jia. Tio PFF. Se o pessoal da Jia soubesse o que essas pessoas pensam, não saberiam se deveriam rir ou chorar. Ou seja, a razão pela qual eles não queriam que ninguém pisasse em sua mansão era por causa das muitas trincheiras profundas e cheias de balas ao redor da zona de entrada. Você sabe, Dorian e o resto realizaram seus momentos de velozes e furiosos lá, destruindo toda a zona de frente. Então a família Jia teve que encobrir tudo rapidamente antes de recuperar tudo a sua aparência original. Além disso, todo o lugar se transformou em uma propriedade da Bela Adormecida. Então a grama, as vinhas e o que havia crescido completamente cobriram todo o lugar também. Todo o lugar parecia assombrado e como se as pessoas não vivessem ali há séculos. Mesmo dentro dos prédios, poeira, teias de aranha e todo tipo de vermes rastejavam pelo local. Então, como eles podem entreter alguém em sua propriedade Jia?
Eles não tinham medo de que a notícia se espalhasse, porque quem acreditaria? Alguém seria, no máximo, trancado no Looney Bin por pensar assim. Então você está dizendo que em um dia teias de aranha, mofo e todo tipo de coisa atacaram a casa da Gia, fazendo-a parecer mal assombrada. O que foi isso, bela adormecida? As pessoas reviravam os olhos em descrença. É claro que algumas pessoas influentes podem pensar que isso pode ter sido obra de novas armas biológicas. Afinal, quem não sabia que a casa Gia tinha acesso a muitos gadgets recém-definidos? Resumindo, ninguém pensaria que isso era sobrenatural. E se alguma notícia fosse divulgada, a família Gia também convidaria às pressas a imprensa para ir à sua casa para ver se tudo voltaria ao normal. Este movimento por si só definitivamente esmagaria os rumores como um inseto. É claro que, por razões de segurança, eles prefeririam que nenhuma notícia fosse divulgada até que consertassem sua propriedade e a fizessem voltar ao normal. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não permitiram que o garoto ou tratasse sua garota Gia na propriedade. Ponto. Assim, a família ou mergulhou no mistério enquanto mantinha um olhar atento nas outras cabines de vidro ao seu redor. Sem dúvida procuravam a família Gia. E com o passar do tempo, a família Su e a família Tian chegaram. Agora só restou a família BHO, GHU e de Gia. Mas eles mal sabiam que a verdadeira estrela do show estava finalmente parando no local. Pena que os problemas sempre pareciam segui-lo aonde quer que os olhos fossem. Ponto. Em frente a Dorian estava sua suposta ex-namorada e um dos jovens mestres da família Su. A garota olhou para ele e sorriu profundamente. O que esse rato pobre estava fazendo aqui? Fim do capítulo. Capítulo 112. Uma atriz nata. Maravilhoso, impressionante e vibrante. Estas foram as primeiras palavras que muitos puderam pensar depois de acalmar a deslumbrante donzela vestida de branco. Toda a sua roupa abraçava seu corpo perfeitamente, mostrando suas curvas matadoras. E aquele rosto que parecia o de um anjo, era ainda mais devastador ao luar. Suas grandes bolas brancas e transparentes que pareciam brilhar como as estrelas no céu, juntamente com sua roupa branca, somavam-se à sua presença geral, emitindo uma aparência muito limpa. Sim, muitos ousaram dizer que a mocinha era uma maravilha que fazia inúmeros jovens virarem a cabeça derrotados. Lindo demais! Suas feições delicadas davam a impressão de que ela era um anjo que desceu do alto. E todos os jovens que ainda entravam no local ao lado dos pais ou responsáveis, não podiam deixar de dar toda a atenção à menina, como se ela fosse uma pintura que ganhasse vida, congelada no tempo. As jovens ricas que a avistaram ficaram imediatamente cheias de raiva, inveja e ciúme ao verem sua aparência, além de verem com quem ela estava acompanhada. Raposa. Ela era definitivamente uma raposa megera. Ponto. Todas as senhoras ricas cerraram suas igrejas o máximo que puderam, desejando poder afastar a megera do jovem mestre Jisoo, que era um dos jovens mais elegíveis da linha direta de descendentes da família Su. Droga! Era da família Su que eles estavam falando. Uma das 6 grandes. Então, como eles poderiam não ficar chateados? Várias mulheres que há muito planejavam fisgar o jovem mestre Jisoo hoje, foram muito rápidas em mostrar seu desdém pela cadela ao seu lado. Ou seja, se ela fosse uma das senhoras ricas ou de classe alta, então elas não teriam ficado tão irritadas agora. Mas não era esse vagabundo que era um pobre que foi para a escola com vários deles. O engraçado é que eles ouviram que o jovem mestre Jisoo rompeu o noivado com sua noiva de longa data, de uma família rica de classe média, só por causa dessa merda. Isso mesmo, o boato na rua era que o avô do jovem mestre Jisoo foi de alguma forma salvo pela família da senhora uma vez. E eles envolveram as duas crianças desde cedo. Mas não muito tempo atrás, a cadela fez com que o jovem mestre Jisoo rompesse seu relacionamento. O engraçado é que tudo isso aconteceu depois que o SL * alegou ter ficado com o coração partido pelo ex-jovem mestre rico Dorian.
Além disso, algumas pessoas também disseram que a viram com o jovem mestre GHO Sota e o jovem mestre BHO Seng nas últimas semanas. Então, o que foi isso? Droga! O mais irritante era que não importava como alguém avisasse o jovem mestre, eles alegavam que a vadia era inocente e era apenas amiga de todos os outros. Você sabia que nas últimas semanas, essa garota sozinha fez com que algumas pessoas rompessem seus compromissos? E mesmo assim, essas pessoas ainda dizem que ela era inocente. Prostituta, isso é o que ela era. E quanto mais olhavam para ela, mais irritados ficavam no final. Por quê? Porque todos esses jovens mestres ricos ficaram loucos por ela. Alguém como ela simplesmente não era digno do jovem mestre Jisoo. Então por que ele não conseguia ver isso? Ponto. Doriano, o que esse rato estava fazendo aqui? Um traço de pânico passou pelos olhos da senhora depois de encontrar Dorian aqui assim. Da última vez, Dorian a viu quando ela era muito íntima do jovem mestre GHO Sota no hospital. Além disso, o jovem mestre GHO disse que ela era sua mulher naquela época. Então, se esse bastardo abrisse a boca e contasse a Jisoo o que viu, então não apostaria que os planos falhariam no final. Ela havia planejado dar tantas respostas jovens quanto pudesse, sob o pretexto de serem amigas. Ela sempre foi esquiva em público, nunca agindo de maneira muito próxima e íntima, a menos que chorasse, ou se sentisse angustiada. Ao ver Dorian aqui, ela ficou com medo do que ele diria. Droga, droga, por que esse pobre rato já não morreu em algum lugar de uma vala? Seus olhos ficaram congelados no tempo por um tempo, até que seu cérebro finalmente se recuperou novamente. Tio PFFF tio tio. Por que diabos ela estava em pânico? Quem acreditaria nesse perdedor em vez dela? Ela olhou para ele da cabeça aos pés como se estivesse olhando para um rato de rua na sarjeta. Mas é claro, tudo isso foi apenas brevemente antes de ela finalmente retornar à sua aparência aparentemente inofensiva. Anjo. Ponto. A bela senhora mordeu os lábios lamentavelmente. Jovem mestre Dorian, eu sei que dói para você se esquecer de mim. Mas, por favor, tente o seu melhor para fazer isso, em vez de me perseguir e perseguir tanto por toda a cidade. Da última vez eu estava doente e você me perseguiu até o hospital. Agora estou aqui com o jovem mestre Jisoo e você está fazendo a mesma coisa de novo, o que está partindo meu coração completamente. Com isso, ela agarrou dolorosamente a camisa de Jisoo como se estivesse sentindo toda a dor do mundo. Jisoo e vários outros homens olharam para ela, sentindo-se muito magoados e com dor só de vê-la assim. Buto 1. Buto 1. O coração de várias pessoas ficou trispassado no momento em que a senhora ofegante inclinou a cabeça para o lado, expondo seu lindo e claro rosto que agora parecia muito angustiado pela dor. Mas com um desempenho tão alto, como a garota poderia simplesmente deixar passar assim? Imediatamente, ela dolorosamente virou a cabeça para encarar Dorian, com um rosto que parecia prestes a chorar. Acabou entre nós. Então por que você está dificultando as coisas para nós dois? Eu sei que você nunca me amou e só pensou em me ter como seu brinquedo perfeito. Mas como eu poderia me permitir ser seu brinquedo depois de todo o amor que tive? Para você? Ela logo engasgou com suas palavras de dor antes de olhar para Dorian com determinação, como se ela fosse uma fênix emergindo do renascimento. Jovem mestre Dorian, como uma pessoa maior, escolhi ir embora e não continuar quebrando meu coração ainda mais com você. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 113 Jovem mestre Jisoo. Jovem mestre Dorian, o que mais você quer de mim? ... Vários homens olharam para a senhora com pena e admiração por poder sair das igrejas do malvado e perverso ex-jovem mestre Tian. Eu disse isso. Este ex-mestre foi definitivamente perverso por ter acabado como um indigente agora. Sim, basta olhar como os pais dele foram parar no hospital há pouco tempo. TSK, mesmo que alguém os tenha como alvo, tenho certeza que eles mereceram ter acabado naquela situação. Afinal, a maçã não cai longe da árvore. Então isso não foi apenas uma retribuição.
Sempre ouvi dizer que esse jovem mestre Dorian era estranho. Mas mesmo em meio à sua estranheza, a jovem ainda ignorava tudo e decidiu dar-lhe uma chance, sem saber que ele era apenas uma pessoa desprezível que queria ela como um brinquedo. Você não aqueceu a mocinha? Ela disse que ele a estava perseguindo desde que se tornou um indigente. Então isso significa que ele ainda não desistiu. TSK. E daí se ele não fez isso? Quando ele era rico, ele queria usá-la como seu vaso perfeito. Mas agora que ele está falido, ele a valoriza. Sem vergonha. Butler Sheng, Howlin e Zulin tinham rugas escuras em seus rostos depois de ouvir a multidão insultar seu grão-mestre. Perseguindo ela? Com licença, mas que olhos essas pessoas usaram para julgar o fato de estarem perseguindo essa garota? Olhos rolando asterisco. Por favor, eles tinham coisas melhores com que se preocupar além dela, certo? Droga, eles estavam tão bravos que estavam pensando secretamente em como já haviam nocauteado essa garota em suas mentes. Infelizmente, eles não podiam fazer nada ainda, já que não cabia a eles dizer nada sem ordens. E então, tudo o que podiam fazer era agir como pilares, permanecendo imóveis ao lado de seu grão-mestre. Ao mesmo tempo, eles também olhavam para Dorian de vez em quando, querendo ver se ele ainda gostava ou amava a senhora diante deles. Claro, Butler Sheng achava que Dorian não deveria gostar tanto da garota. E ele também não gostava dela, principalmente depois de vê-la pela última vez no hospital nos braços do jovem mestre G.H. Sota. Ele só esperava que o grão-mestre não tivesse nenhum sentimento pela jovem, porque no final, se o grão-mestre dissesse que ela era quem ele queria, então não haveria nada que eles, como seus subordinados, pudessem fazer sobre o assunto. No entanto, tal jovem um dia daria ao grão-mestre um chapéu verde se ela acabasse sendo grão-mestre. Só de pensar nisso, Butler Sheng estremeceu. Grande mestre, você não vai gostar mais dela, certo? E depois de apenas algumas piscadas, ela voltou à sua aparência de lótus branco, olhando para ele com pena. E nesse momento, aqueles que já estavam apaixonados por ela instantaneamente sentiram como se até ela tivesse sido intimidada por Dorian, que, aliás, ainda não havia dito uma única palavra. Jisoo ficou tão irritado que quase não se conteve mais. Como você ousa maltratar Xiao? Tanto, você sabe que por sua causa, ela agora está com o coração tão partido que ainda não consegue aceitar ninguém. Peça desculpas a Xiao, um canalha como você deveria se desculpar por machucá-la tão profundamente. Jisoo disse heroicamente, e Xiao Feng estava mais uma vez atrás dele para continuar seu drama até o fim. Tio Gigi. Por favor, não o culpe. Não é culpa dele que eu seja assim. Por favor, vamos lá. Só de olhar para ele traz de volta memórias dolorosas. Bobagem. Garota boba, você é muito bondosa. Você não sabe que pessoas assim nunca aprenderão quanto mais você as deixar ir. E se ele te perseguir de novo depois disso? Jisoo olhou para a expressão condenada de sua deusa e sentiu que ela era muito bondosa. Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa egoísta que queria Xiao para si. Ele sabia que tinha muitos concorrentes que queriam o coração dela. Eles, assim como ele, somos apenas amigos dela por enquanto. É claro que por causa do coração partido que Dorian a deixou, ela precisaria de tempo para curar seus ferimentos. Então, se ele fizesse um bom trabalho agora, ela não ficaria emocionada. Ele não teria uma chance melhor de conquistá-la no final. Jisoo puxou ainda mais para perto enquanto olhava para Dorian com desgosto. Ouça-me, Xiao. Se você me aceitar como seu amigo, então deixe-me cuidar das coisas daqui em diante. Mas, Xiao, você não precisa mais ter medo dele. Então, por favor, deixe-me protegê-lo desta vez, ok? Gigi. Xiao. Homens de Dorian _ Butler Sheng e o resto quase vomitaram enquanto observavam a dupla olhando para uns aos outros como se não houvesse outras pessoas ao seu redor. Vocês podem encerrar seu pequeno drama rapidamente para que possamos entrar.
O trio ficou muito irritado com toda a cena diante deles. Eles, mais do que ninguém, sabiam que a verdade não era o que a senhora estava tentando insinuar. Então, o que foi tudo isso? Não foi suficiente que ela terminou com ele, mas agora, ela também decidiu jogar água suja no nome do grão-mestre. Desprezível. Dorian olhou para a dupla com um rosto inexpressivo, terminou. Jisoo e todos que esperavam pela reação de Dorian ficaram repentinamente surpresos por um segundo. Eles esperavam que um perseguidor como ele atacasse, ficasse com ciúmes ou até mesmo lutasse por Xiao Xiao, distraindo-se no final. Mas como é que ele não seguiu o fruto que eles esperavam? O rosto de Xiao Feng ficou distorcido pelas ações e palavras de Dorian. Ele estava insinuando que ele realmente a superou. Foi ela quem terminou com ele, então o que lhe dá o direito de vir aqui tão cedo? Impossível. Com sua beleza, como alguém pode superá-la assim? Uma pessoa como ele deveria estar olhando e implorando de joelhos para que ela voltasse. Então, qual é a atitude? Barulhento. Dorian abandonou seu comentário e estava prestes a sair com seus homens. Mas como Jisoo, que se sentiu insultado, poderia deixá-lo ir? Bastardo! Pare para mim agora. Este é um evento de leilão privado esta noite. Então, como um indigente como você pode conseguir um ingresso? Rapidamente, traga-o para fora. Onde está o seu ingresso? H é H? Eu não esperava alguém como você se abaixar tanto a ponto de travar o evento. Segurança, alguém está tentando entrar furtivamente sem ser convidado. Jogue-o fora. Jogue-o fora agora. Fim do capítulo. Capítulo 114. Um homem mau. Segurança, alguém está tentando entrar sem ser convidado. Jogue-o fora. Jogue-o fora agora. Jisoo falou majestosamente enquanto levantava o nariz para os deuses e olhava para Dorian com desdém. É claro que outros ao redor não ousavam ficar do lado de Dorian, então eles só podiam rir e zombar dele por sua situação atual. Além disso, invadir um evento sem ser convidado. Que cafona e desesperado. Várias pessoas zombaram com desdém, olhando para Dorian como se ele fosse apenas um pedaço de lixo que de alguma forma conseguiu entrar na alta sociedade como se agora se encaixasse. H é H. E daí se ele veio com um veículo caro que seus pais usaram? TSK. Essa provavelmente deveria ser a única riqueza que lhe restava, e ele estava se apegando a ela e se enganando ao pensar que ainda fazia parte da alta sociedade. Tio PFF. Que movimento desesperado. Várias mulheres juraram secretamente ficar longe dele. E até mesmo os homens, até os guardas de Jisoo, ficaram muito enojados com suas ações. Jin-soo, irmão mais velho de Jisoo por 2 anos, olhou para Jisoo com impaciência enquanto também olhava para o relógio de vez em quando. Ji, conclua isso rapidamente. A família já está sentada lá dentro, esperando por nós. Não se preocupe. Assim que os guardas removerem esse pedaço de lixo da minha vista, poderemos entrar e nos juntar ao resto. Jisoo cuspiu cruelmente enquanto dava a Dorian um sorriso provocativo. E durante todo esse tempo, Xiao Feng estava secretamente feliz em seu coração. Hahaha, desgraçado. Por que você não estava agindo duro antes de mim, Xiao Feng? Só porque eu te convidei para sair e eventualmente namorei com você anteriormente, você se atreveu a me insultar tanto. Veja isso é o que você ganha por ousar me contrariar. TSK, merece. Todos se regozijaram com os infortúnios de Dorian, batendo papo para assistir ao espetáculo de como ele foi expulso. E num piscar de olhos, os guardas já haviam chegado ao local e cercaram Dorian como loucos. O que? Butler Sheng e o resto sentiram o coração afundar de raiva ao pensar em quanto constrangimento esses bastardos estavam causando ao seu grão-mestre. Eles cerraram os dentes de fúria enquanto se preparavam para atacar qualquer um dos guardas, mesmo que tocassem Dorian. Droga! Como eles ousam? Como essas pessoas ousam obstruir o caminho do grão-mestre? Quem diabos eles pensavam que eram? Estrondo! Uma explosão perigosa explodiu nas mentes do trio enquanto ouvia os comentários das pessoas ao seu redor.
Seus corpos ficavam desequilibrados e ferozes quanto mais olhavam para os guardas ao seu redor. Como uma cobra olhando para sua presa, eles estavam tão prontos para fazer seus movimentos. Bom, então todos vocês querem jogar? Você ousa perturbar nosso grão-mestre? Ei, embora não tenha passado muito tempo desde que começaram a treinar, seus corpos estavam mais resistentes e rígidos do que antes. Então é melhor você acreditar que qualquer movimento que eles executassem seria brutal para seus inimigos mortais. Especialmente quando eles estavam enfurecidos. Mas Jisoo, que só os viu em menor número, ficou encantado com o rumo dos acontecimentos diante dele. Oh, Dorian. Por muito tempo, tenho observado você namorar minha deusa, mesmo sabendo que você não se importa menos com ela. Você se atreveu a maltratá-la. Então eu não disse isso. Jurei que um dia você cairia em minhas mãos. E agora que você fez isso, como é ser esmagado por esse jovem mestre? Jisoo lambeu os lábios cruelmente, quase não conseguindo conter a aparente alegria em seu rosto. Segurança. Esses homens não têm ingressos. Eles são pobres demais para comprá-los ou para serem convidados. Então, o que eu quero que você faça é jogar seus traseiros para muito, muito longe daqui. Não se preocupe, jovem mestre Su. Não vamos deixar que pessoas assim obstruam mais seus olhos, respondeu um dos guardas antes de encarar Dorian e sua gangue friamente, planejando invadir um leilão privado sem ingresso. Garoto, você com certeza tem coragem. Homens, segurem-no e arrastem-no para fora. Sim, senhor. Os guardas responderam, como se tentassem impressionar o jovem mestre Jisoo e entrar em seus bons livros. Quanto ao ex-jovem mestre Dorian Tian, que agora se tornara indigente, que benefícios ele poderia trazer para eles? Ofender o jovem mestre Su para ele foi um movimento estúpido que poderia não apenas torná-los mais seu lar no final, mas também tornar difícil para eles encontrarem outro depois disso. Criança, não nos culpe, você só pode se atrever a ofender o jovem mestre Su esta noite. Uau! Como um raio, todos os 12 homens estenderam a mão para agarrar Dorian e sua gangue em meio aos olhos exultantes de todos os presentes. E neste momento, o tempo parecia congelado, pois tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta, com todos tendo vários pensamentos próprios. Xiaofeng, um lixo como você não merece ser um de nós. E você ter nascido rico já foi um erro por si só. Então agora que você foi chutado para onde você realmente pertence, apenas fique aí e saia da minha vista. Jisoo, sim. Faça isso. Jogue esse bastardo fora. Homens de Dorian, grão-mestre, quais são suas ordens? Tic-toc. Congelar. Para muitos, o tempo não estava se movendo. Ficou completamente paralisado, como se demorasse um século inteiro para descongelar. E enquanto várias pessoas sentiam isso, crescia algo que quase a sufocava por inteiro. Isso mesmo, uma extensão desastrosa continuou crescendo. E neste momento, até mesmo Jisoo, Gensu e os muitos guardas puderam sentir uma ducha fria subindo por sua espinha também. Que diabos? Era como se algo aterrorizante estivesse olhando diretamente para eles. Terrível. Todos olharam para Dorian, sentindo o perigo imediato vindo dele. Isto foi mal. Muito malvado. Fim do capítulo. Capítulo 115. Sua escala inversa. Tio Gole. Muitos engoliram em seco e deram 1 ou até 4 passos para trás, ousando não olhar nos olhos dele. Estranho. Esta noite era quente de verão, com ar quente e estagnado soprando. Mas agora, porque eles se sentiam como se estivessem no auge do inverno. Arrepio. Olá, alguém poderia dizer a eles o que estava acontecendo aqui? Com os olhos abertos e as bocas arregaladas de pavor, os guardas sentiram a cor de seus rostos desaparecer de pavor. Mover. Porque suas pernas ou mãos não se movem mais. Muito malvado. De repente, eles perceberam uma desconexão na transmissão, com seus corpos não recebendo nenhum sinal de seus cérebros.
Ou então, como eles poderiam dizer aos seus corpos para se moverem e isso não aconteceu? Tudo o que Doran fez foi sorrir. Mas por que foi que, começando pelo seu sorriso, eles pareciam ter visto a própria semente do mal nele? Mamãe, por que esse garoto era tão assustador? Y0Y. Os guardas agora estavam muito envergonhados. Mas logo, uma voz ecoou e trouxe todos de volta à realidade. O que está acontecendo aqui? Quem? Instantaneamente, todos se voltaram para o dono da voz, apenas para ver um homem gordinho, bem dotado e em forma de balão, acompanhado pela família, aproximando-se do local. O homem usava todos os tipos de anéis e joias no corpo, e sua esposa e filhos também pareciam excessivamente chamativos, como pavões coloridos. Mas mesmo que todos achassem que suas roupas eram muito incompatíveis e fora de ordem, ninguém ousou dizer nada sobre tudo isso. Sim, eles não combinavam com as roupas, mas você sabe quanto custava cada peça que usavam. Sem falar que eles ainda faziam parte dos 6 grandes. Então, quem ousaria dizer alguma coisa? Ponto. O gordinho, que nem conseguia ver os dedos dos pés por causa da barriga grande, apenas avançou com um sorriso caloroso no rosto. E no momento em que avistou Dorian, uma pitada de crueldade passou por seus olhos um pouco antes de desaparecer. O gordinho e sua colorida família de pavões caminharam em direção ao local como se fossem os monarcas do lugar. Ah! Jovem mestre Jisoo, jovem mestre Gensu, vocês estão todos aqui. Ah, e meu sobrinho também, o gordinho Wei Kwo disse enquanto olhava entre Dorian e Usu em confusão. Ei, mas é isso, como ele poderia estar confuso? Até mesmo uma pessoa cega poderia sentir a tensão entre os dois e saberia onde se posicionar. Então, como Wei Kwo poderia estar confuso? O Wei Kwo era tio de Dorian. Isso mesmo, ele foi o culpado que colocou sua irmã e seu marido em coma. Não, ele não era um Tian, mas agora era o chefe do grupo Tian, graças a algumas instruções deixadas pelas patentes de Dorian, se alguma coisa acontecesse com eles. O pai de Dorian era um órfão que enriqueceu sozinho. Então, para o resto do mundo, só faria sentido que o tio de Dorian continuasse cuidando dos negócios até que Dorian atingisse a maioridade, não? Tchau. Vendo esse sobrinho inútil ofender os jovens mestres Su, como ele, o Wei Kwo, poderia não ficar satisfeito. Sim, isso era exatamente o que ele queria, embora sua expressão parecesse que agora ele se importava com Dorian. Jovens mestres Su. Qual parece ser o problema? Não se preocupem, jovens mestres, farei com que esse meu sobrinho problemático peça desculpas a vocês neste instante. Venha, sobrinho, Koutao e admita seus erros agora. Aspas. Ao ouvir o Wei Kwo, Jisoo não pôde deixar de sorrir arrogantemente. Como esperado, assim como sua família havia previsto, o Wei Kwo estava secretamente contra Dorian. Ah, tudo isso não funciona a seu favor. Primo, meu pai, está tentando ajudá-lo, então por que você é tão problemático? Isso mesmo, você já pensou no que aconteceria com o grupo Tian se você ofendesse grandes gigantes como o Su? Criança, apenas faça uma reverência e admita seus erros, certo? Claro que pode não parecer muito agradável agora. Mas pela primeira vez em sua vida, porque você tentou pensar nos outros, para variar. Você sabe o que acontecerá com os funcionários e aqueles que terão que arcar com as consequências de suas ações se nosso grupo Tian for atacado. Primo, se você queria participar do leilão desta noite, por que não nos contou? Primo, tio e tia ficariam muito decepcionados com você. Com expressões pomposas cheias de pena, decepção e arrogância, a esposa e os filhos de Wei Kwo começaram a colocar chamas no fogo. E, francamente, Dorian estava farto de todo esse barulho ao seu redor. Honestamente, mataria esses idiotas calarem a boca. Como moscas zumbindo em volta de seus ouvidos, elas estavam realmente começando a irritá-lo. E finalmente, seu olhar inexpressivo mudou para aborrecimento.
Mas aqueles que o viam assim pensavam que ele estava tendo uma luta interna consigo mesmo, finalmente aceitando o fato de que lhe foi pedido que se curvasse e admitisse seus erros. O EKWO sorriu de brincadeira: sobrinho, não é que eu esteja contra você, mas se você não se prostrar agora, como poderemos ganhar dinheiro suficiente para cuidar de minha irmã e do marido dela? Realmente quer que eles permaneçam assim até o fim, não é? Swish. O EKWO não pôde evitar tremer em um momento de medo quando seus olhos se fixaram nos de Dorian. Suor imediato jorrou de seu corpo rechonchudo, fazendo-o olhar para Dorian sem acreditar. Ele estava realmente assustado com uma galinha fraca e desesperada. Impossível. Muito rapidamente, ele cerrou os dentes e se forçou a se acalmar. Sim, ele era agora o chefe do grupo Tian e a verdadeira pessoa no controle, com todo o poder em suas mãos, então o que uma galinha fraca poderia fazer com ele? Dorian semicerrou os olhos de forma assassina. Você sabe, desde que veio a este mundo e absorveu os sentimentos do dono original, seria uma mentira se Dorian dissesse que não se importava com seus pais deitados na cama do hospital. Ele não sabia como explicar, mas sentia como se eles também fossem seus pais. E o que foi ainda mais bizarro para ele foi que ele também descobriu que também tinha esse lado dele. Ele não era uma pessoa emocional por natureza. Mas ele descobriu que seus pais neste mundo pareciam ser sua verdadeira escala inversa. Então, ameaçá-lo com seus pais só poderia significar que alguém tinha um desejo de morte em suas mãos. Ha. Bom, já faz muito tempo que alguém não o deixava tão bravo. Então, como ele pode decepcioná-los? Fim do capítulo. Capítulo 116. O motivo de Xiao Feng. Quanto mais o EKWO falava, mais mortal a aura de Dorian crescia. E Butler Sheng, Haolin e Zulin, que eram muito próximos de Doran, logo começaram a olhar para o EKWO como se estivessem olhando para um homem morto. Ousa lembrar ao grão-mestre que você é a causa, a única razão pela qual os pais dele estavam na situação atual. Ei, que ousado! Doran ficou imóvel como uma montanha, semicerrando os olhos profundamente para esse suposto tio seu. E logo, Dorian sorriu inofensivamente para a gangue diante dele. Piscar. Todos rapidamente se entreolharam confusos, imaginando por que o mendigo de repente estava sorrindo tanto. Será que ele finalmente aceitou a realidade e agora estava tentando obter o perdão do Su? Sim. Este deveria ser definitivamente o caso. Olhar. Ele não está caminhando em direção ao tio e ao Su. Então isso não significava que ele estava prestes a se curvar e se prostrar em busca de perdão. Ei! Várias pessoas riram e sorriram de alegria enquanto esperavam para ver o drama se desenrolar bem diante de seus olhos. Pare aí! Um dos guardas da casa do leilão gritou depois de ver Dorian sair casualmente de sua armadilha. Mas por causa do medo inicial que sentiu em primeira mão, sua ação não foi tão violenta como antes. Você, o que você quer fazer? Está tudo bem, deixe-o passar. Jisoo comandou. Sim, jovem mestre Su. Com isso, os guardas da casa do leilão criaram instantaneamente uma abertura para Dorian e sua gangue passarem. E no momento em que Dorian passou, vários deles suspiraram de alívio secretamente e inconscientemente. Ufa! Talvez aqueles que estavam assistindo não conseguissem entender suas emoções agora. Mas durante todo esse tempo, eles sentiram o quão malvado esse cara era. Então eles secretamente não queriam nada com ele. E Dorian, que era o protagonista do show, avançou lentamente, pouco a pouco, com seu sorriso aparentemente inofensivo estampado no rosto. Vendo isso, Jisoo e Xiao Feng zombaram vitoriosamente. Vamos, reverem-se. Curve-se diante deles como um cachorro fraco deveria fazer. Prostre-se, curve-se e implore como se sua vida dependesse disso. Aba. Internamente, a dupla riu muito e já começava a imaginar como a cena iria acontecer em suas cabeças. E para a senhorita Lotus Branca aqui, ela até começou a construir as palavras que diria quando tudo acontecesse.
Claro, ela choraria de pena, mas suas palavras seguintes tinham que ser aquelas que fisgaram não apenas o jovem mestre Jisoo. Sim, sim, ela foi vítima de um relacionamento passado em que seu parceiro apenas a maltratou. Então ela foi definitivamente a vítima aqui. E é por isso que é justo que ela receba toda a simpatia agora. Xiao Feng lambeu os lábios com expectativa. Os homens, você vê, eram criaturas tolas. Se um homem visse duas pessoas discutindo e uma de repente começasse a chorar, o homem subconscientemente sentiria que aquele que não estava chorando havia intimidado aquele que chorava. Basta chorar um pouco, mostrar toda a sua dor e agir de forma coquete um pouco, e instantaneamente, o homem seria influenciado pela mulher assim mesmo. E ela, que há muito se formou na Universidade dos Lotos Brancos, era uma manipuladora profissional. Mas caramba, apesar de tudo, o único homem que lhe deu o desafio de sua vida foi esse bastardo diante dela. Isso mesmo, Dorian deu a ela o maior desafio de sua vida. Ponto. Antes de Dorian se tornar um indigente, ele era o príncipe misterioso pelo qual muitas garotas ansiavam secretamente. Veja bem, juntamente com sua aparência extremamente bonita, sua natureza misteriosa de sempre querer ficar sozinho ou em cantos tranquilos era então vista como intrigante e arrojada. Mas agora, em seu estado precário, as pessoas diziam que ele tinha um problema. Bem, naquela época, Dorian quase não falava com ninguém, emitindo uma vibração de garoto legal que fazia muitos olharem para ele com admiração. Naquela época, Dorian era como aquele presidente legal que só falava quando necessário. Então, pode-se imaginar quantas pessoas enlouqueceram e fantasiaram com ele diariamente. E Xiao Feng, que sempre teve facilidade em encontrar um homem, não foi rejeitado apenas uma vez, mas mais de 20 vezes por Dorian. Naquela época, o que ela não tentou? Ela tentou todos os movimentos em seus livros, todos sem resultados. Foi tão ruim que ela começou a se perguntar se estava perdendo as habilidades que se formou na Academia Lotus Branca. Dorian era realmente um osso duro de roer. E cada vez que ela era rejeitada, isso apenas acende ainda mais o fogo dentro dela. Durante esse tempo, ela estava tão focada em conquistá-lo que quase não tinha energia extra para dar aos outros rapazes da escola. Sempre que ela gostava dele e falava, ele simplesmente passava como se ela fosse um fantasma ou algo assim. Tudo isso a fez duvidar de seus próprios encantos e beleza. E só quando ela ameaçou se matar é que ele concordou em sair com ela como se estivesse fazendo algum tipo de caridade pela humanidade. Diga-me, qual garota pode aceitar isso? Ou seja, mesmo namorando, Dorian nunca a levou a sério. Não importa o quanto ela tentasse, o coração do bastardo permanecia trancado como se ele fosse feito de pedra. E agora, relembrando todo o passado, como Xiao Feng poderia não ficar envergonhado? Para ela, Dorian representou a única vez em que implorou para que um homem namorasse com ela, como se ela fosse uma espécie pouco atraente. E mesmo depois do rompimento, ele nunca pareceu se importar ou mesmo derramar uma única lágrima por ela ter terminado com ele. Então, como ela poderia não odiá-lo? Se ele morresse, ninguém jamais descobriria todas as coisas que ela fez naquele tempo, certo? Um pensamento perigoso surgiu na mente de Xiao Feng, como agora. E neste ponto, pode-se dizer que ela estava realmente perturbada. Fim do capítulo. Capítulo 117 Jovem Mestre Dorian, quem é você? A mente de Xiao Feng estava caminhando para um caminho muito perigoso. Afinal de contas, para lotos brancos como ela já havia se perdido há muito tempo em águas mortais antes. Isso mesmo, ela conhecia bem a contratação de bandidos para estuprar, filmar ou cometer inúmeras atrocidades com qualquer garota que tentasse atrapalhar seu caminho para conquistar os corações desses jovens mestres. Ela já havia até encenado uma cena de traição antes, fazendo um dos meninos terminar com o noivo também. Tchau! Ela era uma pessoa que faria de tudo para chegar ao topo. Então, o que havia de errado nisso?
Xiao Feng olhou para Dorian pensativo, enquanto seu Brian rapidamente teve uma ideia aproximada de como lidar com o bastardo. Bem, isso poderia ser investigado depois desta noite. Pelo menos por enquanto, era hora de vê-lo se curvar diante dela como uma galinha. Oh, como os poderosos caíram! Ponto. Vamos. Não temos a noite toda aqui. Se você vai fazer isso, então se apresse. Esse papai tem coisas melhores para fazer do que desperdiçar meu precioso tempo aqui. Disse enquanto arrogantemente observava Doran se aproximando cada vez mais dele. Mas de repente, ele sentiu todo o seu corpo congelar como gelo. Disse ficou tão chocado que até esqueceu como respirar. Mas não foi só ele, já que os guardas ao redor deles também congelaram no lugar. Aquela sensação de novo. Lá estava ele de novo. E neste momento, todos sentiram o terror puro atravessar suas linhas quanto mais perto a fera desequilibrada se aproximava. Deitado. Foi só agora que perceberam que Dorian não estava planejando se desculpar. Aqueles olhos, aquele olhar, o pavor bruto de tudo isso, fez com que eles sentissem vontade de dar meia volta e partir para as colinas agora. Não, não, eles retiram suas palavras. Olá, senhor, você não pode mais se curvar. Dizem que quando as pessoas estão desesperadas, elas se transformam em psicopatas. Então, quem sabe se esse cara começaria a atacá-los como um louco. Pela primeira vez, Jisoo sentiu um arrependimento na barriga. Mamãe. Ponto. Todos sentiram suas pernas bambas sem parar quando perceberam que seus corpos ainda se recusavam a obedecer às suas ordens. E justamente quando eles pensavam que o fim estava próximo, um Salvador emergiu dos céus. Embora eles não concordassem muito com suas palavras. Isso é o suficiente. Como você ousa intimidar o jovem mestre Dorian? Y0Y. Jisoo e os outros que ouviram a voz de repente se sentiram ofendidos. Claro, as pessoas ao redor ainda podem estar pensando que Dorian estava planejando se desculpar. Mas eles, que tiveram experiência em primeira mão com sua aura assassina, sabiam que o bastardo estava planejando fazer outra coisa. Então, quem estava intimidando quem? O EKWO e sua família ficaram com tanto medo que sua esposa de repente fez xixi em público. Felizmente, ela estava vestindo um casaco de vison preto excessivamente grande, ou então, todos não seriam capazes de ver seu excelente desempenho. Sem dúvida, ela teria que voltar para casa e trocar de roupa, a menos que quisesse cheirar a urina durante todos os eventos programados para esta noite. Tio Gole. Todos se viraram para ver seu salvador, apenas para ficarem cara a cara com os GHO que agora chegavam. Como aristocratas orgulhosos, eles entraram em cena com expressões severas no rosto. E com certeza, GHO Sota foi quem assumiu a liderança, correndo para Dorian como se já fosse seu discípulo. Sim, Dorian disse que não aceitaria discípulos tão cedo. Mas e quanto ao futuro? Ousa intimidar seu futuro mestre? HMPH, essas pessoas com certeza têm coragem. Como vocês ousam intimidar o grão-mestre? O que? Grão-mestre? Em que exatamente? Underscore. ... Silêncio. Grande mestre. Amigos. Inimigos. O que diabos estava acontecendo aqui? Estrondo. Todos estavam agora em estado de confusão e choque, com inúmeras perguntas bombardeando suas mentes ao mesmo tempo. Droga! Como esse meu sobrinho inútil conseguiu se dar bem com os Gus? A informação não dizia que o jovem GHO Sota odiava esse meu sobrinho inútil. Sota, quem não sabe que você odeia tanto Dorian? Então, por que ajudá-lo agora? Ou você está fazendo isso apenas para irritar Xiao Xiao por não aceitar ser sua namorada? TSK, sempre soube que você era cabeça quente e estúpido. Mas suas ações agora realmente abriram novas portas de estupidez para mim. Hahaha. Então por que você perdeu? Você está disposto a se juntar a esse indigente só para ficar no meu caminho? Bom, apenas espere que eu, Jisoo, cuide de você. Não. O que eu faço agora? Se Sota suspeitar de mim, não terei mais chance com ele. Culpe ele.
É tudo culpa desse bastardo por fazer Sota me ver abraçando Jisoo com tanta força agora. Droga! Se eu não receber o dinheiro que Sota me prometeu, então definitivamente castrarei esse bastardo por arruinar meus planos. Asterisco acento circunflexo asterisco. ... Todos mantiveram seus pensamentos sobre as situações, com a maioria deles nem mesmo se preocupando em saber por que Dorian foi chamado de grão-mestre agora. É claro que algumas pessoas com algum cérebro se concentraram nesse aspecto. Gensu ficou perplexo e intrigado ao mesmo tempo. Grande mestre, não era um título estranho, pois alguém poderia ser um grande mestre em qualquer ocupação. Então Dorian era um grande mestre encanador, um grande mestre hacker, uma celebridade do grande master e esporte. Em que cargo ele alcançou o nível de perfeição? Em essência, foi isso que o grande mestre quis dizer. Seria o Grand Puba, de ocupação. E vendo quanto respeito GH o Sota tem por ele, isso não significa que Dorian fez algo que também impressionou tanto Sota a ponto de chamá-lo de grão-mestre. Gensu ainda estava pensando profundamente quando, de repente, outro grupo de pessoas se juntou à mistura. Qual parece ser o problema aqui? Quem está incomodando o grão-mestre Dorian? Piscar. Gensu ergueu os olhos e ficou mais uma vez surpreso. Os Gias, portanto, não apenas os GHU o chamavam de grão-mestre, mas os Gias também o chamavam assim. Isso. Jovem mestre Dorian, o que exatamente você faz? Fim do capítulo. Capítulo 118 Uma identidade oculta. Uma reviravolta na história. Todos de repente congelaram em estado de choque depois de ver tanto os Gus quanto os Gias se referirem a Dorian como um grão-mestre. Seus olhos continuaram disparando entre Dorian, os Gus e os Gias, como se tentassem desvendar a reviravolta oculta na trama diante deles. Olá, alguém poderia dizer quem era o jovem mestre Dorian Tian? Isso mesmo, eles novamente começaram a pensar nele como um jovem mestre, e não mais como um indigente. Que piada! Mesmo que ele estivesse longe do grupo Tian, você vê o nível de respeito que ele ainda impunha. Então, quem era ele realmente? Homem-morcego? Ele tinha alguma identidade diferente durante o dia e outra à noite. A mente de todos estava focada exclusivamente em decifrar o código, embora a maioria tivesse presumido que os Gias e Gus estavam sendo bons com ele por causa de seus pais. Ei! Seus pais foram os verdadeiros fundadores do grupo Tain. E seria sem dúvida capaz de estabelecer relacionamentos duradouros com pessoas como os Gus e Gias. Então, de certa forma, talvez eles estivessem ajudando por pena. Sim, este foi provavelmente o caso. Mas, novamente, e o título de grande mestre? Será que tudo isso foi apenas para mostrar? Ou esse indigente realmente tinha alguma habilidade oculta em alguma profissão sofisticada? Ei, será que os Gus e Gias lhe deram um trabalho que ele completou tão bem, tanto que tiveram que começar a chamá-lo de grão-mestre? O que foi isso? Qual era exatamente o mistério aqui? Pirralho amaldiçoado. O EKWO tinha um sorriso caloroso e de desculpas no rosto. Mas no fundo, ele estava amaldiçoando secretamente esse sobrinho bastardo em seu coração. Diabrete humilde, como ele ousa fazer com que ele, o EKWO, fique mal diante dos Gias e dos Gus. Na semana seguinte, o grupo Tian teve que assinar um contrato importante com os Gus. Então, se tudo falhasse e não desse certo, o que ele faria então? O suor escorria dos poros dilatados de EKWO enquanto seu corpo rechonchudo parecia ter esquentado demais apenas com seus pensamentos. Não, depois de chegar tão longe no topo, como ele poderia estar disposto a cair em desgraça por causa de um pequeno diabinho? Ao contrário de seu cunhado bastardo, ele não sabia como administrar adequadamente todos os negócios. E justamente durante esse período em que assumiu, ele cometeu tantos erros que uma das operações comerciais dos grupos Tain quase fechou devido à apropriação indébita de fundos. Ele quase não tinha nenhum conhecimento de negócios e teve que cerrar os dentes e aprender com o resto ao seu redor.
Não se importe com o fato de que ele parecia glorioso por fora. Mas mesmo dentro das empresas, ele tinha muitos inimigos que queriam que ele fosse embora. E o fato de sua família agora estar desperdiçando dinheiro como água também lhe dava dor de cabeça. Antes, ele costumava chamar seu cunhado de mesquinho. Mas agora, ele entendeu o quanto sua esposa e alguns eram ridículos. Viu como ele se omitiu na mistura. Ponto. O EKWO era um homem muito egoísta. E, no momento, ele se culpava por ter se casado com uma esposa tão faminta, que por sua vez ensinou seus filhos a serem também crianças rebeldes. Você sabia que uma vez eles entraram em uma das lojas do grupo Tian e compraram 40 milhões acima de seus orçamentos? E nesse caso quem teria que pagar seria ele mesmo, não? Sua esposa parece estar obcecada por compras ultimamente, pois fazia compras todas as semanas. Mas isso não foi tudo. A lista de coisas extravagantes que ela fez nesse curto período poderia ocupar um caderno inteiro sozinha. Ou seja, até mesmo as outras esposas das Big Seis usaram diligentemente suas aborrecidas mesadas de acordo. Mas sua esposa também parecia não ter autodisciplina. Esses pensamentos vinham de um homem que ia ver outras mulheres diariamente e fazia missões silenciosas nelas também. O EKWO estava bem gastando tanto dinheiro. Mas ele não estava bem com sua esposa, filhos ou mesmo com sua própria mãe fazendo o mesmo. Então ele colocou toda a culpa em sua esposa por dar a seus inimigos no trabalho um motivo para atacá-lo. Especialmente aqueles que ainda são leais ao seu cunhado bastardo. Não cometa erros. No momento, o grupo Tian era como uma bomba relógio ambulante, e ele precisava aumentar pessoalmente sua influência e fazer mais amizade com os membros dos Seis Grandes. E foi por isso que ele veio aqui esta noite para vê-los e se misturar com eles. É claro que, vendo os jovens mestres Su brigando com aquele sobrinho amaldiçoado, ele rapidamente interveio para tornar sua aparência conhecida e conquistar o jovem mestre Su. Mas como ele poderia saber que, ao fazer isso, ofendera os Gus e os Gias? Então, e o contrato de licitação de GHO que ele estava ansioso para ganhar e assinar na próxima semana? Ufa! Como se visse sua queda iminente em desgraça, o EKWO rapidamente forçou um sorriso rígido no rosto enquanto olhava calorosamente para Dorian. Sobrinho, você sabe, essa coisa toda pode ser um grande mal-entendido. Então por que você simplesmente não esquece isso? Olha, quer você esteja invadindo o leilão ou não, não se preocupe. O tio vai lidar com os assuntos e cuidar de você daqui em diante. Com isso, ele se voltou apressadamente para GHO Sota e os Gias. Lamento que todos vocês tenham visto as piadas da minha família. Sorriso pretensioso. Os Gias e Gus zombaram secretamente e sorriram para o palhaço diante deles. Piada. Esse palhaço achou que eles eram estúpidos ou nasceram ontem. GHO Sota queria dizer algo, mas só conseguiu engolir seus pensamentos depois de receber o aviso de Dorian em sua mente. Ele parecia um inchado irritado naquele momento, querendo provar seu valor ao seu dono. Bem, mesmo que o grão-mestre dissesse que não poderia fazer nada, isso não significava que ele não poderia encarar seu inimigo até a morte, certo? Bom. Então, que comece o olhar da morte. Feixe. Foco laser ativado. Asterisco acento circunflexo asterisco. O EKWO, mais underscore mais. Fim do capítulo. Capítulo 119 Estranho. Atreva-se a irritar o grão-mestre. Ampliação. Com o foco do raio laser, GHO Sota olhou provocativamente, o mais forte que pôde. E o EKWO, que viu isso, só quis chorar sem lágrimas nos olhos. Ele já podia sentir aquele contrato suculento escapando lentamente de suas mãos. Sem chance. Sobre seu cadáver ele permitirá que isso aconteça. Muito rapidamente, ele se inclinou apressadamente em direção a Dorian enquanto massageava as mãos nervosamente. Sobrinho, olha, já está ficando tarde. Então por que não entramos? Sim, primo, senti tanto a sua falta.
Então por que não entramos e relembramos os velhos tempos? Eu não contei como fiquei doente há pouco tempo. Então por que não entramos e relembramos? A ansiedade rapidamente tomou conta de Wei Kwo e sua família enquanto eles rapidamente tentavam amenizar a situação. Eles falaram muito gentilmente com Dorian, mas no fundo, eles não queriam nada mais do que arrastá-lo para longe e dar um tapa forte na cabeça dele pelo constrangimento que ele lhes causou. Você vê como os Gias e os Gus ficaram irritados. Eles não ousaram ficar de pé ou apoiar nenhum lado, tentando o seu melhor para parecerem o mais neutros possível. Na verdade, eles apenas colocariam toda a culpa em Dorian no final. Por enquanto, tudo o que precisavam fazer era sair daqui da maneira mais tranquila possível, e o resto seria história. Então, com esses pensamentos fermentando profundamente em suas mentes, um brilho frio brilhou em seus olhos. E a esposa de Wei Kwo esticou rapidamente as unhas bem cuidadas em direção à pele dele, na esperança de arranhar e agarrar o pequeno diabinho, forçando-o a obedecer. Pirralho, não me culpe por não reconhecer você como meu sobrinho. Tio Swish. Suas mãos se moveram rapidamente em direção ao alvo. Mas quando ela estava prestes a alcançar o braço dele, algo bizarro aconteceu com ela. E a próxima coisa que ela percebeu foi que suas pernas cederam de repente, fazendo com que uma cena hilariante se desenrolasse diante dos olhos de todos. Tio rachadura. Ban. Rolar. Role. Tio. Os olhos de todos se arregalaram enquanto observavam a mulher com um casaco de urso pardo excessivamente grande de repente cair e rolar várias vezes no chão aparentemente plano. Underscore. Todos olharam para ela e de repente ficaram sem palavras. Ou seja, toda a sua queda parecia muito falsa e pretensiosa demais. Deitado, não há pedras nem nada que a faça cair dessa maneira. Então a reação dela não foi um pouco demais. Muitas pessoas olharam para a cena com rostos distorcidos. Mas logo, os gritos da desavergonhada os fizeram entender o que provavelmente aconteceu. Ah, minha perna! Minha perna! Quebrei um osso! A mulher começou a gritar histericamente antes de repente se virar friamente para Dorian. Você fez isso, não foi? A culpa é sua, é tudo culpa sua, ponto. Como um animal selvagem, a senhora mostrou suas presas para Dorian, e todos os outros apenas olharam para ela com desaprovação. Tudo aconteceu bem diante de seus olhos. Então, mesmo que não gostassem do indigente, ainda não eram tão cegos para ficar do lado de pessoas sem vergonha como essa mulher. TSK. Vários membros da alta sociedade olharam para ela e riram. Ei, como esperado de alguém que não foi criado em uma família rica. Não demorou muito para que a mulher sem vergonha e sua família ingressassem na alta sociedade. Então, o que mais eles poderiam esperar de alguém do mundo de classe baixa? Ou seja, ela provavelmente não sabia andar bem de salto e caiu enquanto se movia em direção a Dorian. Mas agora, ela estava até culpando o sobrinho pela queda. Absurdo! Todos decidiram secretamente não se aproximar muito da recém-chegada família KWO, que agora supervisionava o grupo Tian. Um dia eles podem ser envolvidos em algo embaraçoso. Então, quem pode suportar isso? Além disso, outra coisa os fez rir também. A posição em que ela pousou foi com os cotovelos no chão e a bunda voltada para cima. E neste momento, seu casaco enorme foi levantado em direção à cabeça, expondo sua roupa listrada branca e azul por baixo. Todos ficaram olhando para a cena, apenas para perceber que toda a região do bumbum da senhora estava profundamente suja. Então isso não significava que ela se molhou como se fosse uma criança. Tio PFFF. Hahaha tio. Oh meu Deus, que impróprio. Hahaha. Você acha que a razão pela qual usamos aquela roupa excessivamente grande foi apenas para que ela pudesse continuar se molhando tanto? Não admira que eu tenha percebido um leve cheiro de urina no ar antes. Agora faz muito sentido. Tio. O rosto de Wei Kwo rapidamente ficou roxo de puro constrangimento.
E sua estúpida esposa, que estava totalmente submersa em raiva, ainda gritava com Dorian como uma megera. Oh, você pode calar a boca por minha causa. Você já não me envergonhou o suficiente. Cale a boca. Levem a senhora para casa agora. Sim, chefe. Os guardas Tian responderam, embora com muito desdém pela esposa de seu chefe. Ou seja, se eles tivessem uma megera como esposa, já teriam se divorciado dela há muito tempo. Desde que o chefe deles assumiu. Então não era melhor para o chefe deles acabar com uma velha bruxa como ela. Felizmente, o chefe deles agora estava saindo com várias outras mulheres. E, em particular, houve um que todos aprovaram. Sim. Ela faria uma escolha melhor como a nova esposa de seu chefe do que essa megera perdedora de dinheiro. A senhora de repente se sentiu magoada. Mais cedo, suas pernas balançaram de repente como se fossem controladas por alguma coisa. E a próxima coisa que ela percebeu foi que ela rolou e caiu de cara no chão. Então, como isso foi culpa dela? Ela queria dizer alguma coisa, mas vendo o quão irritado seu marido estava, ela não ousou. Vadia. O EKWO rapidamente desviou os olhos dela e mais uma vez sorriu lamentavelmente, parecendo estar com muita dor. Desculpe a todos. Deixei todos vocês verem mais uma piada de família. Minha esposa tem um problema de saúde e gostaria às vezes agem assim. Então, se ela causou algum problema a algum de vocês, peço desculpas antecipadamente pelo bem dela. Suas palavras imediatamente despertaram empatia em todos os outros, pois agora o viam como um homem que ainda estava disposto a conviver com uma natureza tão insuportável. Sem mencionar que a doença dela pode fazer com que ela faça xixi com frequência e o envergonhe em público. Mesmo com tudo isso, ele ainda opta por ficar com ela. Então isso não foi amigável. Não há dúvida de que o homem estava lutando para manter as coisas unidas. Então, como eles podem ousar e ele pela natureza de sua esposa? Suspirar. Ponto. Muitos olharam para o pai e seus filhos sem o coração. Mas logo a atmosfera foi quebrada pelas seguintes palavras de Dorian, terminou. Se sim, que chato. Com isso, ele continuou seguindo em frente, seguido pelos Gus e pelos Gias, deixando todos sem palavras. O longo drama acabou assim. E todos não puderam deixar de lançar outro olhar profundo para Dorian, imaginando o que lhe dava o poder de se sentir todo-poderoso. Mas, no momento, Dorian estava se concentrando em outro assunto. Estranho. Havia algo bizarro no ar. Fim do capítulo. Capítulo 120. Vamos para a casa de leilões. Estranho. Muito estranho. Sirius semicerrou os olhos pensativamente. Sistema. Quando você disse que este mundo estava muito podre, você não me disse que para onde quer que eu fosse, eu enfrentaria tantos inimigos a cada passo. Anfitrião. O sistema ficou prejudicado. Só depois de sentir o humor do seu anfitrião é que ele soltou secretamente um longo suspiro de alívio. Por que é que sempre que lidava com o seu hospedeiro, sentia-se sempre 1.000.000 mais velho do que era? Acento circunflexo T. Em meio aos sentimentos ofendidos do sistema, Dorian continuou observando o cenário como bem entendia. E os Gias e os Gus que caminhavam ao lado dele pareciam fazer parte de seus guarda-costas. A cena despertou alarme em muitos que assistiam diligentemente. Então, da próxima vez que vissem o jovem mestre Dorian, deveriam lisonjeá-lo para que ele se interessasse pelos bons livros dos Gus e dos Gias. O coração de Xiao Feng de repente caiu no peito depois de ver a repulsa nos olhos de G.H. Sota. Acabou. Está tudo acabado. Aquele bastardo provavelmente deve ter falado mal dela na frente de G.H. Sota para ele ter mudado de ideia tão rápido. Então, o que acontece com os 5 milhões que ele prometeu creditar a ela pelas compras? Jisoo sentiu uma dor aguda no peito e olhou apressadamente para a mulher inclinada perto dele em estado de choque e um pouco de medo. Sua antiga aparência fraca e tímida foi substituída por uma cruel. Xiao. Ah, sim. Muito rapidamente, sua expressão voltou ao que normalmente era, e suas unhas não cravaram mais em seu peito.
No momento em que ela olhou para ele com aqueles olhos lamentáveis, ele rapidamente esqueceu o que acabou de ver, pensando que deveria ter sido ele tendo alucinações ou algo assim. Ou seja, como poderia seu Xiao Xiao perfeito mostrar uma expressão tão horrível? Xiao Feng mordeu os lábios como se tentasse conter as lágrimas. Gigi, estou preocupada com você. E se eles te incomodarem mais tarde por minha causa? Eu sei que tudo isso é por minha causa. Todos eles provavelmente se sentem um pouco desconfortáveis em me ver tão perto de você. Então, no final, é tudo minha culpa. Calma, Xiao Xiao, como você pode dizer isso? Já falei para você deixar tudo para ver. Ao ouvir isso, Xiao Feng zombou mortalmente. Como ela poderia deixar o assunto para esse jiço de coração fraco? Sem chance. Ela queria que alguém matasse seu ex-namorado e não apenas batesse nele ou fizesse algumas pegadinhas infantis com ele. Veja como ele virou sota contra ela. Não havia como ela continuar se misturando com a alta sociedade do jeito que fazia com aquele canhão de boca solta por perto. Afinal, o bastardo ainda morava em um bairro tão seguro e rico. E pelo que parece, ele foi favorecido financeiramente pelos Gus e Gias. Então, se ela tivesse que fazer alguma coisa, ela tinha que ter certeza de que isso não voltaria para ela. E nesse momento, outra trama tortuosa veio à sua mente, tornando seus planos mais fáceis do que já deveriam. Bom, ela tinha muitos brinquedos, homens, que eram bastante insensíveis e podiam fazer o trabalho com um estalar de dedos. E Jisoo, que não sabia o que sua deusa de bom coração estava pensando, apenas a encarou calorosamente. Não se preocupe, Xiao Xiao. Eu cuidarei de tudo de agora em diante. Tudo bem, eu acredito em Gigi. Com isso, sua comitiva rapidamente entrou majestosamente na casa de leilões. Agora, o drama acabou e todos entraram também. E os Gias e os Gus que se moviam lado a lado apenas olharam para si mesmos, como se limitassem que cada lado conhecesse as capacidades do grão-mestre de Dorian. Foi hilário porque os Gias, que deveriam ser uma família de militares que sabiam de tudo, ficaram totalmente chocados ao perceber que os Gus pareciam estar cientes do paranormal diante deles. Então, há quanto tempo eles sabiam? 1 ano? Há alguns anos ou menos? Da mesma forma, os Gus também ficaram surpresos com o reconhecimento da família Gia pelas habilidades de Dorian. Mas, além de ficarem momentaneamente chocados, eles não acharam estranho, já que o Gia negligenciava principalmente o poder militar e a defesa nacional. Então, para eles, esperava-se que os Gias soubessem desse assunto há anos. Ambos os lados olhavam um para o outro como se dissessem que conversariam sobre esse assunto após o leilão. Quanto a Butler Sheng, Zulin e Haolin, eles também estavam nervosos neste momento porque, há poucos segundos, ficaram cara a cara com seus ex-colegas. Ei, eles estavam conversando sobre os guardas que acompanhavam o EKWO e sua família. Traidores. Eles eram todos um bando de traidores. Haolin rapidamente estabilizou a respiração enquanto tentava controlar sua vontade de se virar e atacar alguns que agora acompanhavam o EKWO para dentro do prédio. Em particular, ele reconheceu um dos seus antigos superiores entre eles. Esse cara muitas vezes o desprezava e lhe causava dificuldades. E se fosse antes, Haolin ficaria muito intimidado por seu físico corpulento e sua força. Mas agora, depois de lutar contra tantos seres indescritíveis que eram horríveis e mais fortes do que eles, de repente ele sentiu que seu antigo eu era ridículo por estar tão assustado com aquele cara. TCH, se não fosse pela intervenção dos Gias e Gus, ele já teria espancado aquele cara até virar polpa. Asterisco acento circunflexo asterisco, ponto. Assim, o tempo passou rapidamente com todos os convidados chegando ao evento um após o outro. Dorian sentou-se em sua cabine VIP de vidro, cortesia dos Gus. E neste mês, não só o público ficou surpreso, mas o EKWO e seus filhos também ficaram surpresos. Relembrando o constrangimento que experimentaram esta noite, eles agarraram seus assentos com a crueldade que Dorian teve que ir. Fim do capítulo.
Se você encarar cada situação como uma questão de vida ou morte, você morrerá muitas vezes. Adam Smith.